Ao do YouTube, em qualquer canto, em qualquer parte, seja saudado com a paz do Senhor Jesus. Estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, sob o cajado do pastor Isaac Luiz. Convido a amada igreja para ficar de pé juntamente comigo, para lermos a palavra de Deus. Aleluia. Tiago, Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 6. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 6. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 6. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: antes da maior graça, portanto, diz Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluia. Meus queridos, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, foi-nos concedido este privilégio, esta rica e gloriosa oportunidade de nos reunirmos em um culto de terça-feira, culto de ensino, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Eu sou grato a Deus por poder fazer parte deste culto. Tenho certeza que esse gozo, esta alegria, esse prazer também repousa no coração dos irmãos que vieram de suas casas ouvir a palavra de Deus. Meus queridos amados irmãos, a caminhada cristã, ela é longa, ela é árdua, ela tem os seus momentos que nos trazem pesares, mas também tem os momentos que nos trazem alegrias. Tem o momento de ficarmos em silêncio, tem o momento de falarmos, tem o momento que Deus fica em silêncio, tem o momento que Deus fala. Mas é muito bom os momentos como esse, agora, que Deus prepara para estudarmos a sua palavra. Quero falar com os irmãos hoje sobre um tema comum, muito simples. Eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre o orgulho. Eu creio que não seja um assunto tão atrativo, né? Não seja um tema que desperte no coração dos irmãos um maior interesse, mas a própria Bíblia diz de si mesma: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para ensinar, para instruir em toda boa obra. Então eu quero falar com os irmãos a respeito de um assunto bíblico, que é o orgulho. De todas as mazelas do homem, de todos os defeitos que o ser humano tem, eu escolhi falar nessa noite do orgulho. Talvez não porque eu mesmo tenha optado no fundo do recôndito da minha alma, do meu subconsciente, por isso. Talvez em oração o próprio Deus tenha ministrado. Quem sabe alguém que está prestes a alcançar de Deus grande vitória. Quem sabe alguém está prestes a ser exaltado na terra por Deus. E Deus te trouxe aqui porque provavelmente o fim da tua luta pode estar chegando. O momento de ser exaltado por Deus pode estar chegando. E Deus não quer que a bênção dele se transforme em maldição
na sua vida. Então ele te trouxe aqui para não te ensinar, mas para te relembrar que os humilhados serão exaltados, para te relembrar que a altivez de espírito precede a queda, e Deus te trouxe aqui para te lembrar que ele resiste aos soberbos, mas conforme lemos aqui na Epístola Universal de Tiago, no capítulo 4, versículo de número 6, ele dá a maior graça para os humildes. Glorificado seja o nome de Jesus. A graça de Deus é multiforme. A graça de Deus tem muitas formas. Mas quando ela se revela no seu poder maior, quando Deus revela sobre nós uma carga maior de graça, é quando estamos nos comportando com humildade. Meus queridos amados irmãos, para falar de orgulho à luz da palavra de Deus, eu acho que fica entendido para os irmãos, eu creio também que fica claro, que o orgulho, ele sempre vai ser achado aonde o poder existe. Aonde é instaurado poder, aonde o homem cresce, aonde o homem conquista, onde o homem coleciona títulos, é onde o orgulho vai se achegar. Há alguns filósofos por aí, um especial, diz há muitos anos atrás: se você quer conhecer o homem, dê poder ao tal. Você nunca conhecerá de fato um ser humano, você nunca conhecerá de fato uma pessoa se ela não for imbuída de algum tipo de poder. Aí seja poder político, poder financeiro, seja um poder em forma de carisma que atrai as massas, seja um poder em forma de fama, seja um poder em forma de trono, e é o que nós vamos usar aqui. O ser humano, quando ele é imbuído de poder, ele se revela. A Bíblia diz que um dos filhos de Davi chamava-se Absalão. E tudo ia muito bem para Absalão. E a Bíblia diz que todo ano Absalão cortava o seu cabelo e a pesagem rendia 1 quilo. Chegava-se a quase 1 quilo de cabelo. E a Bíblia vai dizer que Absalão era bonito. Ia tudo bem com ele, mas quando a Bíblia diz que Absalão era bonito, Absalão começou num declínio espiritual profundo. A Bíblia vai dizer que o pai dele, Davi, reinava. Mas quando Davi chegava para ajudar os pobres, Absalão já tinha chegado a ajudar os pobres, irmão Gideão, e ido embora. Quando precisava de Davi tomar uma grande decisão, Absalão já tinha chegado, tomado a decisão na frente do pai e ido embora. Davi se viu em uma situação tão grave. Davi se viu em uma situação tão difícil de ser resolvida. Tudo isso porque alguém não suportou o elogio. O orgulho subiu ao coração daquele homem. Eu sempre falo para os irmãos: irmãos, eu não recebo elogio. Elogio estraga. Elogio apodrece. Outro homem que ia muito bem no seu reinado, e o seu nome era Saul. Em um certo momento, a Bíblia tratou de dizer que Saul era bonito. E da cintura para cima não havia homem mais belo e mais alto que Saul. E a Bíblia disse que Saul era bonito. E ele se ensoberbeceu com isso. Passou o carro na frente dos bois. Foi visto profetizando no meio do ciclo dos profetas. Nada contra, não, enfim. Foi visto
no meio dos cultos, no meio dos sacerdotes. Mas chegou uma hora e um momento que ele se destraviou da presença de Deus. Mas nem sempre foi assim. A Bíblia chamou um homem por nome de Daniel de bonito. E Daniel deu no que deu. Um exímio servo de Deus. Um profeta para as nações, para os reinados, para os grandes, para os poderosos. Um símbolo da resistência do povo judeu no mundo antigo. O que eu quero dizer com isso? Que nem todos estão preparados para receber um elogio. Nem todos podem lidar com o orgulho. Nem todos podem lidar com essa arma terrível que o adversário tanto tem usado nos dias de hoje para produzir guerra. E é orgulho étnico, e é orgulho disso, e é orgulho daquilo, e as pessoas, por causa desse tal orgulho X, Y, Z, estão brigando. Nações se levantam contra nações por causa de orgulho. Reinos se levantam contra reinos por causa de orgulho. Vizinhos se levantam contra outros vizinhos por causa de orgulho. O orgulho corrompe, o orgulho apodrece, o orgulho destrói qualquer coisa boa. Meus queridos, amados irmãos, eu já disse para os irmãos que o orgulho pode ser mais facilmente encontrado onde existe o poder. Então eu quero citar 3 homens aqui, ao longo da minha fala, temos alguns minutos, e eu prometo não ser breve aos irmãos. Quero falar com os irmãos sobre a vida de 3 reis. O primeiro rei que eu quero citar é o rei Uzias. Aí eu peço aos irmãos que abram vossas Bíblias comigo, vamos usá-la. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo de número 16. Depois que você abrir a sua Bíblia, pode deixar ela aberta, tá? Não é falta de educação, estamos num culto de ensino, é um culto de estudo da palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 26, versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo de número 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Esse rei Uzias aqui, amados irmãos, é claro que eu não quero ofender a sua inteligência, não quero ofender o seu conhecimento bíblico, mas só para constar, esse Uzias aqui é aquele que morre lá no livro de Isaías, que no capítulo 6, Isaías vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. É aquele Uzias, do capítulo 6, que morreu, que está sendo analisado por você e sendo analisado por mim aqui nesta noite. Pondere comigo, irmão, pondere comigo. A Bíblia vai dizer que Uzias se engrandeceu de uma maneira tão grande, que Uzias fora tão abençoado por Deus, que Uzias foi tão exaltado por Deus, que chegou um momento que ele não se contentou mais em legislar, ele não se contentou mais em ser rei, ele queria mais, ele queria buscar mais. E aqui no versículo 16, a Bíblia está nos dizendo que ele entrou no templo para queimar incenso no altar do Senhor. Aqui todo assembleano sabe de cor e salteado que só quem cantava na sinagoga eram os da família de Levi. Só quem exercia o sacerdócio
éramos da família sacerdotal de Arão e ponto final. Se você não nasceu na tribo de Levi, se você não nasceu na tribo de sacerdote, procurasse outra coisa para fazer na casa do Senhor. E tinha muita coisa. E como tinha? Eram muitas pratarias, eram muitos utensílios, tinha muita vasilha para se lavar na obra de Deus. Tinha muita tenda para se montar e se desmontar, tinha muito animal para ser cuidado. Os irmãos bem sabem que Deus não recebia qualquer tipo de animal. Então, era necessário muita gente analisando esses animais, para que se chegasse ao consenso que o animal ia ser recebido por Deus no momento do sacrifício. Mas Uzias era rei. Mesmo sendo rei, pela lei dos judeus, ele não tinha direito. Ele não tinha direito. Então a Bíblia diz que ele entra no templo e faz força para queimar incenso, oferecer sacrifícios que só um homem de Deus, um sacerdote, poderia oferecer. E a Bíblia vai nos dizer que por isso ele adoeceu de lepra. Uzias ficou leproso e em Isaías capítulo 6 ele falece. Mas aqui o cerne da questão é: por que um homem tão rico, por que um homem tão poderoso, por que um homem tão abençoado por Deus não se contentou com um trono, não se contentou com um título de majestade? A maior autoridade judaica daquela época era o rei Uzias, mas o orgulho penetrou no profundo do âmago dele e ele não pôde resistir a essa lepra que surgiu dentro dele, chamada orgulho, e foi queimar incenso dentro da casa de Deus. Por isso eu disse aos irmãos, Deus pode estar preparando coisas grandes para cada um de nós, e precisamos saber nos preparar para viver as bênçãos de Deus em sua plenitude. Não se engane não, irmãos, é perigoso o poder. O poder contamina. A autoridade, ela pode ser traiçoeira. Os irmãos conhecem o filho mais novo do irmão Jessé, aquele que fora esquecido no dia da visita de Samuel, a saber, Davi. Ninguém conhecia Davi. O pai e a mãe esqueceu ele no dia que o profeta foi em casa, escolheu um dos filhos. O pai e a mãe esqueceu que o menino existia, como pode. Ele foi crescendo, ele tocava, ele tinha unção, ele expulsava o espírito maligno que fugia de Saul quando ele tocava. Ele era bom de mira. O bichinho bom de mira era Davi, aleluia. Os irmãos sabiam que Golias estava com medo de Davi? Conjecture comigo, por que cargas d'água um gigante de mais 3 metros de altura vai enfrentar um molecote desse tamanhozinho aqui? A Bíblia vai dizer que ele estava todo tampado de ferro. Os pés, o peito do pé, o peitoral, o escudo dele era tão grande que ele mesmo não carregava, era um escudeiro que carregava. A espada pesava não sei quantos quilos. Ele estava armado para enfrentar outro gigante como ele. Ele via em Davi um gigante. Mal sabia que o Espírito Santo de Deus ia pegar aquela pedra e colocar ela no exato lugar onde não tinha proteção. Aleluia. Não que se tivesse atrapalharia Deus. Não, de jeito nenhum. Ele poderia ser derrotado de várias formas. A armadura poderia cozinhar ele com calor. Aleluia. A pedra poderia furar a armadura de ferro, não importa. O que importa é que Deus é poderoso. Muito linda a história de Davi. E quando aconteciam as guerras, Davi não ficava em casa, ele era o primeiro a sair na frente do exército para puxar, para incentivar, né, para acender os ânimos. Todo mundo, quando viu Davi na frente, o rei Davi na frente, era muita emoção, irmãos. Você sair para uma guerra, para uma peleja, e você vê o rei na sua frente, de peito aberto.
Quando os dois exércitos chocavam, Davi era o primeiro. Mas chegou um dia que o orgulho entrou no coração dele. Sabe o que falaram para Davi? Davi, hoje você não vai para a guerra. E aí explicaram para Davi o porquê. Para que suceda, que não se apague a lâmpada de Israel. Oh, irmão. O tal do orgulho, ele entra por um elogio. Ele entra pelo poder, ele penetra. Como é, Fernando, que eu posso me defender do orgulho? Com humildade. Conhecendo sempre que você não é nada, que você é pó, que você é cinza, que se Jesus não for na sua vida, você não faz nada, você não trabalha, você não vem para a igreja. Tem gente que tem orgulho em dizer que vem para a igreja todo dia. Orgulhoso. Estou atacando os irmãos, não. Os irmãos entendem. Tem gente que tem orgulho de falar assim, eu vim na igreja de terça a domingo. Aí ele começa a lembrar do fulano, beltrano, ciclano, que não veio na igreja. Aí ele... Ai, eu sou melhor que fulano de tal, porque eu vim 5 vezes na semana e fulano só veio 3. Irmão Tedinho, tem isso. O orgulho é cruel. O orgulho é perigoso. Davi falou, não é mesmo? Não é verdade que eu vou ficar aqui, que eu sou a lâmpada de Israel mesmo? Né? Se eu morrer, se eu apagar, não tem outra lâmpada, né? Eu sou insubstituível. E ficou Davi vagabundeando pelos corredores do palácio. Certo momento, certa feita, ele olha pela janela e viu algo que ele não veria se ele estivesse lá no meio do deserto, lutando na frente. Não vou entrar aqui nesse detalhe, que você conhece o que aconteceu com Davi ali. O que foi isso, irmãos? Foi orgulho. Deus nos trouxe aqui para nos dar uma lição curta, mas de muita importância. Vamos tomar cuidado com o que Deus entrega na nossa mão, para a gente não ficar orgulhoso por causa da bênção de Deus. Bom, deixamos de lado Uzias, né, que foi orgulhoso e ficou leproso. Agora vamos falar de Ezequias. 2 Reis, capítulo 32. Vamos para lá? É esse mesmo livro que os irmãos estão aí, ó. Só caminhar um pouquinho para frente, algumas páginas aí, temos tempo. 2 Reis, 2 Crônicas, me perdoem, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de número 24. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 24. Irmãos, a palavra ela é uma água que lava. Eu sinto que nessa noite Deus está lavando a mente dos irmãos, no que diz respeito a cansaço, fadiga, estresse, mente tribulada, barulhenta. O Espírito Santo está espalhando paz na nossa vida aqui nessa noite. A palavra faz isso, irmãos. Não é Fernando, não é a Assembleia de Deus, não é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 24. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração. Só até aqui. Esse Ezequias aqui, irmãos, é aquele mesmo Ezequias daquela oração do ser servido. Os irmãos conhecem a oração daquele moço do ser servido, que adoeceu? O profeta Isaías já entrou na casa dele, trazendo fortes revelações,
que a casa dele não ia bem. Isaías disse para este rei: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Foi o que Isaías falou para ele, não foi? Põe a casa em ordem. Tinha alguma coisa na vida daquele rei que não estava, a casa dele não estava em ordem. Põe a tua casa em ordem. Se fosse mentira, ele tinha falado: falso profeta, aqui em casa está tudo bem. Mas ele ficou caladinho. Virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Em outras versões diz que ele chorou amargamente. E ele começa a dizer: Senhor, ser servido, que fui um bom rei, ser servido, que enquanto outros reis te abandonavam, eu te adorei, ser servido que eu fui piedoso, ser servido que eu fui bondoso. E Deus falou para Isaías: Isaías, volta, que o homem está chorando. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Isaías, a Bíblia diz que estava no meio do pátio e voltou. E disse: ó rei Ezequias, a tua oração foi ouvida e Deus lhe dará mais 15 anos de vida. Maravilha, irmãos. Irmãos, eu sempre me espelhei nesse rei. E eu sempre me falava: meu Deus, que humildade. Que homem abençoado esse rei. Um profeta falou na cara dele que a casa dele estava toda bagunçada. Ele tratou o profeta bem. Recebeu a profecia. Que crente fiel. Mas olha o que o orgulho faz. Eu não estou falando de benfeitoria, estou falando de orgulho. Olha o que o orgulho faz. A Bíblia já começa dizendo que ele se humilhou pela soberba do coração. Agora, nesse capítulo 32, vamos lá para o versículo de número 31. Vamos. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de número 31. Eu vou ler para os irmãos. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para saber o que havia no seu coração. Sabe aquela hora que eu falei para os irmãos que o profeta diz: põe a tua casa em ordem, que tinham alguma coisa errada na vida daquele rei? Era orgulho. Olha o que o versículo diz. A Bíblia não vai dizer qual que é a doença, mas era uma doença cruel. Era uma doença, a Bíblia vai dizer que era doença de morte. Doença letal, da qual ninguém escapa. E ele escapou. Causou tanto alvoroço o poder de Deus naquela sociedade primitiva, que a Babilônia enviou embaixadores para saber mais sobre o ocorrido, para saber como que foi, quem que orou. Os babilônicos acreditavam em muitos deuses, eles queriam saber qual que era o Deus que tinha poder daquele jeito em Israel para curar daquele jeito. Os embaixadores estavam ali. Mas o que o bichinho fez? Hoje lá em casa, quando eu estava lendo isso, eu ri sozinho no quarto. Eu até pedi perdão, eu falei: o Senhor me perdoa, mas parece que eu fiquei vendo Ezequias, conjecturando comigo mesmo assim, Ezequias pensando com ele mesmo, né? Aqui hoje vocês não vão ver nada de Deus, vocês vão ver só as minhas benfeitorias. Vocês não vão ver nadinha da parte de Deus aqui. Vocês vão ver ouro, prata, riqueza. Eu não sei nem porque que eu ri, porque isso não é engraçado. Enfim. Irmãos, vieram de longe. Vieram da Babilônia para saber que doença que era. Cadê a cicatriz? Sobrou cicatriz, sobrou sequela. A Bíblia diz que o sol voltou, né? A sombra voltou. Enfim, eles queriam saber. Mas o bichinho, orgulhoso, falou: vou pregar a palavra não. Não vou mostrar nada de Deus para vocês. Vem cá. Aí versículo 32 vai dizer, entre outras palavras, que o rei Ezequias passeou com eles no reino
porque ele tinha feito muita benfeitoria. Mostrou ouro, a Babilônia tinha ouro. Mostrou riqueza, a Babilônia tinha riqueza. Mostrou beleza, a Babilônia tinha beleza. Mostrou cultura, a Babilônia tinha cultura. Mostrou as músicas, os louvores, a Babilônia tinha tudo isso também. Né? Mostrou a arquitetura israelense, mostrou tudo. A Babilônia também tinha a sua. E foram embora sem saber nada do verdadeiro Deus que eles estavam ali para conhecer. Olha o que o orgulho faz. Alguém foi bater na casa daquele rei para que o rei pregasse a palavra e falasse do milagre, e ele disse não. Tinha ou não tinha algo errado com aquele homem? Às vezes eu fico me perguntando, esses 15 anos que ele recebeu a mais de vida não foram bons para ele. A gente entende aqui que idade avançada não é sinônimo de experiência, idade avançada não é sinônimo de ausência de orgulho, não. A ausência de orgulho, ela se dá quando nós entendemos que tudo que fizermos na nossa vida, Deus tem que estar em primeiro lugar, sempre. A própria Bíblia, o Cristo é o centro. Na minha vida e na sua vida não pode ser diferente. Pois o rei que teve 15 anos de vida a mais era um bichinho orgulhoso, que não fez bom uso dos 15 anos que recebera de Deus. E o versículo 31 diz que Deus, que já sabia o que estava no coração dele, queria pôr para fora. Para concluirmos, vamos para o terceiro e último rei que eu quero citar. O rei Nabucodonosor. Para isso, nós iremos lá para Daniel, capítulo 4. Temos 10 minutos e vamos concluir. Daniel, capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Daniel, capítulo 4, versículo de número 16. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. São palavras de Deus contra Nabucodonosor. Nabucodonosor conheceu Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles ainda se chamavam Misael, Ananias e Azarias. E conheceu a Beltesazar quando ele ainda se chamava Daniel. Nabucodonosor teve o privilégio de conhecer o Deus que revela mistérios. Nabucodonosor teve um sonho que lhe perturbou muito, e ninguém pôde revelar o sonho a não ser a não ser Daniel. E no capítulo 2 de Daniel, vamos para lá, versículo 39. Daniel, capítulo 2, versículo 39, a Bíblia nos diz assim: e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Irmãos, isso, como diz o ditado, quando Daniel falou para Nabucodonosor que o significado daquela grande árvore, para concluir, é que depois de um reino dele, teria um outro reino inferior ao dele, pegou ele demais no orgulho. Rapaz, não deu outra. Ele deve ter pensado consigo mesmo, mas olha como o meu reino é grande. Olha como eu sou Nabucodonosor poderoso. O meu reino vai terminar e vai vir outro, mas não vai ser tão grande igual o meu. E se encheu, irmão, ficou inchado, igual os irmãos de Corinto, da igreja de Corinto. Vocês sabiam que os irmãos da igreja de Corinto eram inchados porque a igreja deles tinha os 9 dons do Espírito? Eles eram soberbos até o tutano, terrível. No dia da Santa Ceia, o apóstolo Paulo teve que mandar a carta dizendo para eles o seguinte: olha, quando vocês ajuntar para a Santa Ceia, esperam uns pelos outros, quem tem fome come em casa. Na hora da Santa Ceia, quem chegava primeiro na igreja de Corinto comia e ia embora. Os outros chegavam para ceiar, cadê a Santa Ceia do Senhor? E o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. E vai dizendo, e vai dizendo, e vai dizendo. Quem tem fome, come em casa.
E tinha coisa muito pior naquela igreja, irmãos, estavam inchadíssimos. E Nabucodonosor, do mesmo jeitinho, inchado, inchadinho da Silva, pensando consigo mesmo, eu sou bonzão. Aí o versículo vai dizer, desse-lhe coração de animal. Desse-lhe coração de animal. Na mesma hora ele virou um bicho. Eu sempre gosto de brincar com isso, os pregadores chiques, vão dizer que ele se tornou um licantropo, uma espécie de lobisomem, blá, blá, blá. Nada disso, irmão. Vamos para esse negócio de fábula e fantasia, não. Ele virou um licantropo e pronto. Ele pensou com ele mesmo que ele era um animal. Ficou 7 anos comendo capim, se molhando no orvalho à noite, se queimando no sol de dia, comendo capim no meio dos animais. Quando deu 7 longos anos, ele recobrou a consciência e lembrou que, de fato e de verdade, só o Deus de Daniel era Deus. Veja bem o que o orgulho faz com o homem, faz ele comer capim por longos 7 anos. Quando Deus nos abençoar e nos entregar a vitória que Ele tem para nos entregar, meus irmãos, não vamos comer capim, não. Vamos dar glória a Deus, vamos fazer culto de ação de graça, vamos contar para o vizinho, vamos contar para os irmãos da igreja que foi Deus que deu. Se for preciso, manda fazer um adesivo grande, prega, escreve assim, foi presente de Deus. Dá um jeito de contar que foi Deus que fez, para você não comer capim igual Nabucodonosor. Glorificado seja o nome de Jesus. Agradeço os irmãos pela oportunidade, também agradeço ao pastor Heraldo pela confiança. Deus abençoe a todos.